Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro de Ester. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 13. Elevação de Mardoqueu. Naquele mesmo dia, Assuero fez presente à rainha Ester da sua casa de Amã, o opressor dos judeus, e Mardoqueu se apresentou diante do rei, porque Ester tinha manifestado que ele era dela. Tirando seu anel, que tinha retomado de Amã, o rei o presenteou a Mardoqueu, que foi colocado por Ester à frente da casa de Amã. Édito real em favor dos judeus. Ester voltou de novo à presença do rei e falou. Prostrada a seus pés, desfeita em lágrimas, lhe suplicava que destruísse as maquinações que Amã, o Agagita, tinha perversamente urdido contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Ester, a qual se pôs em pé diante dele. Se parecer bem ao rei, disse ela, e se achei graça diante dele, e isso lhe parecer justo, e eu sou agradável a seus olhos, que revogue por escrito as cartas que Amã, filho de Amedata, o Agagita, tinha concebido e redigido para perder os judeus de todas as províncias do rei. Como poderia eu ver a desgraça que aguarda meu povo e como poderia assistir ao extermínio de minha raça? O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu. Fiz presente a Ester da casa de Amã e fiz perecer este homem por ter levantado a mão contra os judeus. Escrevei, portanto, vós mesmos, em nome do rei, em favor dos judeus, como bem vos parecer, e selai com o selo real, porque toda ordem escrita em nome do rei e firmada com seu selo é irrevogável. Foram então chamados os escribas do rei, no 23º dia do 3º mês, chamado Sivan. E conforme as instruções de Mardoqueu, escreveram aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos senhores das 127 províncias situadas entre a Índia e a Etiópia, a cada província em sua escritura, a cada nação em sua língua, e aos judeus na sua própria escritura e língua. Redigiram-se, pois, em nome do rei Assuero e marcaram-se com o selo real as cartas, que foram expedidas por correios a cavalo, tendo como montarias cavalos procedentes das cavalariças reais. Essas comunicações diziam que o rei outorgava aos judeus, em qualquer cidade em que residissem, o direito de se reunir para defender sua vida, de destruir, matar e fazer perecer em cada província do reino todos os que se armassem para atacá-los com suas mulheres e filhos. Igualmente o direito de se apoderarem de seus despojos. Tudo isso se faria num só dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar. Uma cópia do édito, que devia ser promulgado como lei em cada província, foi enviada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para tirar vingança de seus inimigos. Os correios, montando cavalos das cavalariças reais, partiram apressadamente e cumpriram diligentemente a ordem do rei. O édito foi publicado primeiramente em Susa, a capital. Saiu então Mardoqueu da casa do rei, com uma veste real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho e púrpura. A cidade de Susa alegrou-se com os gritos de júbilo.
Não havia para os judeus senão felicidade, alegria e cantos de triunfo. Em cada província, em cada cidade, aonde quer que chegasse o édito real, havia entre os judeus transportes de gozo, banquetes e regozijo. Muitos no país se fizeram judeus, tanto era o temor que lhes inspirava. Vingança dos judeus. No 12º mês, que é o de Adar, no dia 13 do mês, data em que entrava em vigor a ordem e o édito do rei, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus contavam fazer-lhes mal, aconteceu tudo o contrário, e os judeus dominaram seus inimigos. Estavam reunidos em suas respectivas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para levantarem a mão contra aquele que desejavam sua perda. Ninguém pôde resistir-lhes, porque o terror se tinha apoderado de todos os povos. Todos os senhores das províncias, os sátrapas, os governadores, os funcionários do rei, tomaram o partido dos judeus por temor de Mardoqueu, porque este ocupava um alto lugar no palácio real e sua fama se espalhava em todas as províncias, onde sua influência não cessava de crescer. Os judeus, pois, feriram todos os seus inimigos a golpe de espada, massacre e extermínio de seus opressores, aos quais trataram como quiseram. Em Susa, na capital, mataram 500 homens, fizeram igualmente perecer Arsandata, Delfon, Esfata, Forata, Adália, Aridata, Fermesta, Arizai, Aridai e Gesata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o opressor dos judeus, mas se abstiveram de toda a pilhagem. Nesse mesmo dia fizeram conhecer ao rei o número das vítimas em Susa, a capital, e o rei disse a Ester: em Susa, na capital, os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã, que não terão feito nas outras províncias do rei. Entretanto, tens ainda algum pedido? Ser-te-á concedido. Tens algum desejo? Será satisfeito. Se parecer bem ao rei, respondeu Ester, seja permitido ainda amanhã aos judeus de Susa agir conforme ao decreto de hoje, e que se suspendam numa forca os 10 filhos de Amã. O rei deu ordem para que assim se fizesse. O édito foi publicado em Susa e suspenderam na forca os 10 filhos de Amã. Os judeus de Susa se reuniram de novo no dia 14 do mês de Adar e mataram na cidade 300 homens, sem entretanto dar-lhes a pilhagem. Os outros judeus que estavam disseminados pelas províncias do rei se juntaram para defender suas vidas e se pôr a salvo dos ataques de seus inimigos. Massacraram 75.000, sem entretanto entregar-se à pilhagem. Instituição da festa dos Purim. Era o dia 13 do mês de Adar. No dia 14, repousaram e fizeram um dia de banquete de alegria. Quanto aos judeus de Susa, que se juntaram no dia 13 e 14 do mesmo mês, repousaram no dia 15, fazendo-o um dia de alegre banquete. Eis porque os judeus do campo que habitam nas cidades não fortificadas fazem, no dia 14 do mês de Adar, um dia de festa com banquetes de alegria, dia em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu consignou por escrito todos esses acontecimentos. Enviou cartas a todos os judeus das províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, para lhes ordenar que celebrassem cada ano o dia 14 e o dia 15 do mês de Adar, como sendo dias em que tinham sido postos a salvo dos ataques de seus inimigos, e mês em que sua angústia tinha sido trocada em alegria e sua dor em felicidade. Deviam, pois, nesses dias oferecer alegres banquetes, dar-se presentes e praticar generosidade com os pobres. Os judeus erigiram em costume o que tinham feito na primeira vez e o que Mardoqueu lhes tinha mandado, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, o opressor dos judeus, tinha resolvido perdê-los e lançado contra eles o pur, isto é, a sorte, para exterminá-los e destruí-los. Mas quando Ester se apresentou diante do rei, este ordenou por escrito que a perversa maquinação, tramada contra os judeus, recaísse sobre a cabeça de seu autor e que este e seus filhos fossem suspensos à forca.
É por isso que se chamam esses dias Purim, da palavra pur. Assim, conforme o conteúdo dessa carta, conforme o que eles mesmos tinham visto e o que lhes tinha acontecido, os judeus instituíram e estabeleceram para si, para sua posteridade, para seus adeptos, o costume irrevogável de celebrar anualmente esses 2 dias, segundo a forma prescritas e no tempo marcado. Esses dias deviam ser recordados e celebrados de geração em geração, em cada família, em cada província e em cada cidade. Jamais poderiam ser abolidos esses dias dos Purim entre os judeus, nem sua recordação se apagar entre seus descendentes. A rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram uma segunda vez com insistência para confirmar a carta sobre o Purim. Depois enviaram a todos os judeus das 127 províncias do rei Assuero cartas com palavras de paz e a recomendação de celebrarem fielmente esses dias dos Purim no tempo marcado, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester os tinham instituído e como eles tinham estabelecido, tanto para si mesmos como para seus descendentes, com os jejuns e as lamentações. Desse modo, a ordem de Ester confirmou a instituição dos Purim, e tudo isso foi consignado num livro. Elogio de Mardoqueu. O rei Assuero impôs um tributo sobre o continente e sobre as ilhas do mar. Tudo o que concerne a seu poder e suas façanhas, e os detalhes sobre a elevação de Mardoqueu pelo rei estão escritos no livro das crônicas dos reis, dos medos e dos persas, porque o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Ele gozava de grande consideração entre os judeus e era amado pela multidão de seus irmãos. Procurava o bem de seu povo e falava a favor da felicidade de toda a sua nação. E Mardoqueu disse: de Deus veio tudo isso. Lembro-me de um sonho que tive a esse respeito. Nada foi omitido. A pequena fonte tornada um rio, a luz, o sol, a massa de água. O rio é Ester, que o rei tomou por esposa e a quem tornou rainha. A mãe e eu, eis as 2 serpentes. Os povos são aqueles que se reuniram para construir o nome dos judeus. Minha nação é Israel, que invocou o Senhor e que foi salva, porque o Senhor salvou seu povo e nos livrou de todos esses males. Deus fez prodígios e maravilhas, como não fez semelhantes entre todas as nações. Porque Deus preparou 2 destinos, um para seu povo e outro para todas as nações. E esses 2 destinos se cumpriram na hora, no tempo e no dia marcados por Deus para todas as nações. Então o Senhor lembrou-se dos seus e fez justiça à sua herança. E esses dias do mês de Adar, o 14 e o 15, serão lembrados em comum no povo de Israel com gozo e alegria diante de Deus em todas as gerações para sempre.